Para o cálice, eu separei um pouquinho de massa colorida num tom verde bem claro. Misturei aqui um pouquinho de verde folha com verde limão para quebrar um pouco. Eu gosto bastante de misturar as cores, é difícil trabalhar com cores 100% puras, e isso a gente vai modificando à medida que a gente vai sentindo necessidade. Fazer um rolinho, diminuir aqui a espessura, criar o espaço no nosso duto, né, para que a gente possa passar o arame. Aqui eu vou apresentar para vocês duas possibilidades, tudo bem? A primeira, eu vou medir, utilizar o nosso cortador médio. Eu vou fazer uma medida. Vou ter aqui uma pontinha aqui. Eu utilizo estilete para cortar. Você pode utilizar alguma ferramenta de corte, um bisturi, aqueles cortadores de pães, tomando cuidado, obviamente. E aqui eu vou fazer uma canoa. E formato de uma canoa. Vai ficar mais ou menos assim. Eu vou cortar 5 peças dessa. Agora eu vou cortar 5 partes iguais a essa. E vou deixar separadinho para que a gente possa trabalhar o formato final delas. Então, pessoal, agora a gente está com as 5 partes aqui separadas. Vou pegar 3, aqui. Vou separar 3 dessas aqui, das 5, reservar as outras 2. E agora a gente vai trabalhar o formato dessas três partes aqui do nosso cálice, né? É interessante você entender que esse cálice ele sempre apresenta uma característica diferenciada nessa estrutura. Aqui eu tenho 3 partes que vão sofrer uma alteração e as outras 2 a gente vai manter elas no estágio mais parecido com o que da formação inicial delas, né? Separei já 3 arames. Eu estou utilizando o arame verde número 26 para fazer esse trabalho. Eu vou passar cola, a colinha da gente aqui. Ok. Pronto. Eu coloco até mais ou menos a metade. Agora eu vou bolear. Ok, eu boleei as laterais das 3. Agora eu vou vir com o meu boleador no meio.
vou fechando, apertando as duas pontas até fechar, para formar essa cava. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai cortando nós iremos criar umas pontas nestas peças do cálice. Isso aqui é importante porque isso vai diferenciar das outras duas que nós deixamos reservadas. Aqui no meio, uma cortadinha. Isso. Pensando aqui. Pronto, para dar uma separada. Importante deixar um movimento diferenciado em todas as partes, porque isso gera uma naturalidade, ok? Vai ficar mais ou menos assim. Pronto, agora a gente vai fazer isso nas outras duas e partir para as outras duas pontas que nós deixamos reservadas. Pronto, agora a gente vai trabalhar nas nossas duas outras pontas que estão separadas. Temos aqui o arame, vou passar a nossa colinha de CMC. Essas duas aqui são bem mais simples, a gente só precisa bolear as laterais e dar um movimento para elas. Como nas anteriores, eu vou criar um formato de canoa, ok? E eu vou deixar esse caimento natural dela, que já me ajuda na hora que eu for encaixar na minha rosa, né? Então, aqui é isso. Pronto, aqui já tem as nossas 5 partes do cálice. A gente vai dar uma pinturinha nelas e encaixar na nossa rosa. Vou pegar o nosso material aqui de pintura. Ok. Começar com uma base mais clara. Eu gosto de trabalhar bastante o degradê, né, a mistura de cores. Isso ajuda a manter um certo controle. Então sempre começo de cores mais claras, né, e vou partindo para as mais escuras, para a gente conseguir um resultado mais interessante para as nossas flores, né? Utilizar agora um tomzinho mais escuro para a gente conseguir definir melhor, né, os nossos detalhes, né? Você criar essa sombra, essa nuance de cores ajuda você a destacar, né, os detalhes, enfim, algumas partes mais trabalhadas das suas flores. Eu vou utilizar agora um tom avermelhado que a gente utilizou com a base primária, né, para pintar a ponta da pétala da nossa rosa, para criar um efeito no nosso cálice, que você pode substituir por um marrom ou enfim, alguma outra cor. Eu gosto de utilizar geralmente cores que estão presentes na flor, porque eu acho que isso deixa um ar um pouco mais natural, eu gosto bastante. Eu gosto muito de utilizar o vermelho, eu acho ele um ótimo substituto para o marrom, né? Então, aqui a gente vai passar principalmente nessas pontinhas que a gente tem levantadas, né? As pontinhas que nós criamos,
para criar um destaque um pouco maior. E na ponta, né? Aqui ele vai criar um efeito bem bacana, bem bonito. Você vê que já dá um destaque diferente, né? Já dá um ar um pouco mais natural. Fica bem diferente, bem bonito. Essa parte de baixo aqui a gente vai dar uma trabalhada depois que a gente encaixar na rosa. Então sua preocupação principal deve ser com essa parte aqui que vai ficar para dentro da rosa, que depois vai ficar um pouco mais difícil da gente conseguir mexer nela, né, sem manchar a base da nossa flor. Ok. Agora está pronto. Vou pegar agora a nossa rosa, limpar um pouquinho o pincel. Eu gosto de passar um pouquinho de verde aqui na base. Isso ajuda a criar um efeito. Vou dobrar o arame aqui na base para facilitar um pouquinho o meu trabalho na hora de encaixar na rosa. Aqui eu vou prender antes, né, um pouco de fita para facilitar o encaixe, e vou começar pelas pontas mais trabalhadinhas da gente. Ok? Eu vou encaixar as três e eu vou utilizar como medição os espaços que eu tenho das últimas pétalas que nós colocamos aqui. No caso, aqui eu tenho um formato, né, de Y, então eu vou seguir esse formato aqui. Eu vou encaixar a terceira aqui e eu vou ter um espaço para encaixar as outras duas pontas que faltam do nosso cálice. Então aqui eu tenho o nosso cálice encaixado. Eu vou colocar um pouco de massa aqui na pontinha para a gente conseguir fazer a junção dessas partes e dar um aspecto mais natural, né? Vou passar bem rente a estrutura. Com o auxílio de uma ferramenta, eu vou puxando. Aqui eu utilizei um pouquinho de CMC, um pouco mais aqui próximo às pontas do nosso cálice, mas você pode utilizar um pouco de álcool de cereal para fazer essa junção, ok? Ou água mesmo, para conseguir fazer essa junção sem deixar muitas marcas. É porque aqui no caso a minha massa está úmida, então eu estou conseguindo fazer essa junção sem muito problema. Muito bem. Aqui eu vou tirar o excesso
de massa. E tá pronto. Aqui eu já tenho as junções, tá ok. Agora eu vou pintar. Vamos lá. Ok, então aqui já está pronto a nossa rosa com cálix. Vai ficar faltando agora só o bulbo e as folhagens. Ficou bem bacana o resultado. Você pode dar um caimento diferente, né? Pode deixar um pouco mais projetada, pode dar um caimento diferente aqui no cálix, né? Enrolar um pouquinho mais, empurrar, enfim, aí vai da sua criatividade e do resultado que você quer dar, né? Então, tá pronto aqui a nossa rosa.